Galera, pessoal, peço que você assista esse vídeo até o final, mesmo, pra você entender um dos maiores absurdos que está acontecendo com uma pessoa de bem que tá no governo do Bolsonaro. É a Regina Duarte, que mal tomou posse, já tem uma campanha pra derrubar ela. Aí você vai falar, calma, campanha da esquerda, né? Não, campanha da direita de verdade. Lembrando, antes de continuar, por favor, ajude o MBL a continuar sendo um movimento independente que vai pro pau mais importante do Brasil. Como vocês viram, estávamos apanhando ontem na Alesp, tá? Tem vídeo no canal aqui, vídeo saiu com o Merreiro lá tomando suas pocadinhas ao estilo Mamãe Falei. O MBL faz o seu trabalho e para continuar, se torne um doador recorrente, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, amigos, é muito triste falar disso. Vamos falar o seguinte, lembra que tinha aquele filonazista, o Alvin, o homem daquele vídeo lá, que a arte brasileira será grandiosa ou não será? Pois bem, né? Ele foi substituído pela Regina Duarte, uma mulher que vem ao longo dos últimos anos participando do processo de construção da direita, é uma pessoa que perdeu grandes amizades, perdeu espaço na própria mídia por defender posições que não são ligadas à esquerda, e por conta disso, obviamente, ela também ganhou um peso dentro do campo da direita. Foi natural a nomeação dela para substituir Alvin, foi uma espécie de alento que o governo Bolsonaro trouxe uma pessoa de fora do mundo olavista. E aí, tão logo ela entrou, ela começou a se deparar com um determinado problema, que é o aparelhamento da Secretaria da Cultura por membros desse universo olavista. Né? Quando eu chamo universo olavista, são alunos do Olavo, discípulos do Olavo, gente que é ligada a puxa-sacos do Olavo, e essa turma foi toda colocada na Secretaria de Cultura. Lembrando que o Alvin era um deles, tá? O Roberto Alvim, ele era um dos puxa-sacos do Olavo, veio do teatro, foi colocado naquela posição, só que além dele, Dante Montalvani, tem o tal de Camilo Calandrelli, Gislaine Targa, conheço esses caras, alguns foram até do MBL, louquinhos, todos com posições de destaque dentro da Secretaria da Cultura. O que a Regina fez, ela tem um determinado plano de ação, foi dado liberdade a ela e ela foi trocar essa turma, foi tirar essa turma de lá e colocar pessoas ligadas à área, porque obviamente a área dela tem que entregar resultados. E aí isso mexeu no calo do senhor Olavo de Carvalho, que uma hora fala que não tem nada a ver com o governo e na outra hora fala que não, o presidente ligou pra ele foi o primeiro a saber. Ele é contraditório e ele é necessariamente contraditório porque é assim que ele controla o público, né? Ele é contraditório pra falar nunca estive junto, assim como é contraditório pra falar sempre estive junto. Se der errado ele nunca esteve junto, se der certo ele sempre esteve junto. Essa é a tática de manipulação que o Olavo faz com os seguidores dele e o pessoal vai caindo, porque infelizmente no Brasil tem gado pra tudo. Mas o que acontece? Essa briga que envolve a Regina é uma briga que você tem que comprar. E você fala, como assim eu tenho que comprar? Você tem que comprar a Regina, porque a Regina é muito mais do que a Regina nessa história. Essa briga é a mesma briga que tem a do Paulo Guedes, que é a do Moro, que é a diversas pessoas que estão no governo, mas que estão no governo pelo Brasil, que tem um projeto de Brasil. E não um projeto de poder do bolsonarismo. O que a Regina tá sofrendo é mais ou menos o que o Guedes tá sofrendo. Que é, poxa, eu venho pra cá, eu pego a minha imagem, eu sei que o Bolsonaro tem uma imagem meio de louco, eu endosso o Bolsonaro, tá? Eu aposto nele, eu corro um risco, imaginando que o Bolsonaro, que nos discursos fala, eu amo o Brasil é acima de tudo, vai ter um plano de Brasil. E aí, eu chego lá, e em vez de encontrar um plano de Brasil, eu encontro um plano de poder, que é o que tem lá. É o plano de poder à vista, é o plano de poder do Eduardo, do Carluxo, dos filhos, de toda aquela turma, né? E aí essas pessoas veem que não dá pra executar o plano de Brasil delas, porque o plano de poder não leva à frente. O Guedes está sofrendo isso, ele não vai falar isso na imprensa. Mas na prática, o Paulo Guedes ele tem que fazer reforma administrativa, a PEC de emergência, tributária e tal, e ele não vai conseguir levar à frente, porque o governo não trabalha por isso. O governo não dá base para ele trabalhar para isso. Então o Guedes não vai conseguir entregar os resultados e ele fica numa situação de desespero. Ontem saiu uma matéria falando isso, que ele tem algumas semanas para poder entregar os resultados. E se ele não entregar dentro dessas semanas, o que eu acho muito difícil de conseguir entregar reformas nesse processo? O que vai acontecer? Ele vai tirar, igual estavam falando que o Bolsonaro deu 6 meses para ele? Ele vai ser sacado? O fato é, a Regina Duarte é outra que tem um projeto de Brasil, ela já tem uma militância contra o PT histórica, ela tem uma visão diferente do governo e acha que vai ajudar o Brasil com isso. Aí ela se depara novamente com o projeto de poder de quem? Olavista. Mesma coisa que aconteceu com os militares, com o Santos Cruz, um herói
O Santos Cruz, uma figura maior, ímpar dentro do nosso exército, foi tratado como um bandido e tirado lá para brigar com Felipe G. Martins e Carluxo. Você entende? Todo mundo que tem um projeto de Brasil se barra com um projeto de poder. E não dá para deixar uma figura como a Regina Duarte, que é respeitada e admirada por milhões de brasileiros, ser tratada e escorraçada como um cachorro, como uma comunista. E olha que interessante, eu postei no meu Twitter sobre isso. O que aconteceu? Veio um daqueles perfis Vaporwave, lá, né, ligados à turma do Carluxo, e olha o que ele me posta. Olha que interessante, né? Ele dá uma passada de pano ali pro nazismo, né, muito por conta do Alvim, e chama a Regina Duarte de comunista, porque ela tem uma foto lá com o Fidel Castro, então ela se tornou necessariamente uma comunista e uma pessoa que endossa centenas de milhões de mortes, né? Logo, é válido destruir totalmente a reputação da Regina Duarte. Nós temos que dar um basta nisso. A Regina Duarte não pode ser tratada como uma inimiga do Brasil por pisar no calo do projeto de poder maluco dos caras que estão sabotando de dentro o governo do Bolsonaro. Enquanto o olavismo continuar nessa linha de destruindo as pessoas que importam, atrapalhando os projetos que importam, arrumando briga com todo mundo, só para se firmar como um projeto monolítico de poder do Olavo e dos filhos do Bolsonaro, o governo que vai pagar. Quem tá se dando mal é o governo. O crescimento não tá vindo, o clima político tá uma merda. Os ministros já estão vendo que a água tá batendo aqui, ó, já vão se afogar ali. Enquanto ficar esses malucos dando tom, não vai ter governo. Enquanto não ter governo, aí sim você vai se preocupar. E o PT? Pois é, o PT tá quieto, tá vendo tudo isso acontecer e tá vendo agora uma mulher que tem a respeitabilidade da Regina Duarte sendo destruída não pelo PT e não pelas esquerdas, mas sim pela própria direita. É de se lamentar, é de ficar triste. E é isso aí. Esse é o meu recado. Um abraço pra todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.